Oi, gente. Bora. Bora. Estamos aqui com o Newton de Souza, que é artista visual, professor da UFG, membro do grupo de pesquisa. A conversa de hoje é sobre a perspectiva do ensino, mas também dentro desses espaços da extensão, quem sabe também um pouquinho da pesquisa, e vamos também dividir as nossas inquietações sobre a atual situação e os modos de criar e ensinar. Não é isso, Newton? E vamos fazer o seguinte. Isso aí, prazer. Eu queria que você começasse conversando com a gente sobre o que é o projeto de extensão Atrás do Grito de Teatro, no qual você está lidando, sobretudo com a linguagem da rua, né? Como é que esse projeto está estruturado, como é que eram os trabalhos que vocês estavam desenvolvendo e, a partir da situação pandêmica, quais foram as dificuldades e soluções encontradas? Perguntinha pequena para começar. Não, tranquilo. Na verdade, é uma história comprida, né? Longa, tem muita coisa para falar, né, Piragi? Mas dá para ser sintético no sentido, mas garantir objetividade nessa experiência, né? Bom, primeiro é dizer o seguinte, quer dizer, que é uma satisfação a gente estar fazendo essa segunda edição, né, do encontro, né? O ano passado a gente fez na Unesp, foi uma experiência para mim riquíssima, eu tinha acabado de chegar do doutorado também tinha uma relação muito profunda do ponto de vista afetivo, porque a minha grande escola de teatro foi a Unesp, foi o Instituto de Artes da Unesp, e foi justamente trabalhando, né, fazendo parte de quem foi responsável pela implementação do teatro didático da Unesp, né, da qual participou o Oswaldo, que hoje o Wagner é responsável, né? São momentos muito diferentes, óbvio, e, portanto, havia um caráter, vamos dizer assim, muito distinto na primeira, quando foi na oportunidade da criação do projeto de extensão, era já um projeto de extensão, Sim. que foi incorporado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, e, a partir daí, foi possível desenvolver uma proposta que esteve muito vinculada, ainda que não do ponto de vista do resultado, eu não consegui levar isso enquanto escrita, enquanto sistematização de trabalho para dentro da minha dissertação de mestrado, mas ele foi um laboratório de muitas das coisas que eu estava desenvolvendo e discutindo sobre espaço cênico ao desenvolver o mestrado lá na Unesp, né? Então, assim, teve um aspecto que foi justamente a gente viabilizar o ensino de teatro, né? Mostrar que era possível ter uma formação teatral, independente de ter o aparato que normalmente que é vinculado ao ensino do teatro. Quer dizer, a gente precisava de gente, a gente precisava de vontade, a gente precisava de espaço. E o espaço podia ser toda todo o Instituto de Artes. E foi o Atrás do Grito, que era o nome do grupo, não é? Ocupava todo o Instituto de Artes, inclusive a rua, né? Nós montamos um espetáculo de rua, que é o Alto da Pequena Verdade, que agora que eu voltei do doutorado, eu propus implementar na UFG. Então, eu acho que assim, é quase que uma fênix, né? Renasce o Atrás do Grito agora na UFG, mas ele nunca, no meu sentimento, eu tenho certeza que ele não se desvincula jamais da Unesp, né? Então, esse trânsito é Que riquíssimo. legal. E o Encontro de Poéticas do Inanimado proporcionou aquele encontro e mantém esse elo aqui, que é meio embrionário, né? Então, esse acho que é a introdução aqui da conversa para falar o que é que tinha lá, continua tendo aqui na UFG,
e que a gente, de repente, foi caminhando e, de repente, pum, pandemia à frente. É, Então, vamos lá. caiu Primeiro tudo. momento, lógico que aparece o bicho grande, né? O dragãozão vem soltando venta, então vai lá, São Jorge Guerreiro vai ter que encontrar um jeito de enfrentar essa bicha, né? E eu acho que a gente resolveu de maneira muito legal, né? Então, qual que era a perspectiva? Primeiro, assim, meu doutorado foi justamente discutindo teatro de rua e a estética da escola de samba, né? Então, eu discuto isso. Quer dizer, o que, que a escola de samba pode me ensinar enquanto professor, ator, criador teatral, né? Então, ela é escola. Eu sou Escola. aprendiz, né? É. Então, eu vou lá para a escola para aprender. Então, isso é uma coisa que eu consegui encontrar e que eu já tinha experimentado em 91. Foi a primeira coisa que eu fiz no teatro, né, Piragipe? Eu não tinha. Eu era um atrevido moleque que caiu do nada no meio de uma experiência de montar um espetáculo de rua. Tinha 80 pessoas, comunidade negra da periferia de São Paulo, a escola de samba Leandro de Itaquera e a Coab, né, que é aquelas, né, moradias populares gigantescas com, sei lá, acho que 120 mil habitantes em no conjunto habitacional José Bonifácio, e no meio um parque, né? Um parque municipal. E dentro desse parque havia uma casa de cultura. E nós montamos esse espetáculo no parque e depois saímos circulando por São Paulo. A gente fez no vão do MASP, a gente fez na frente do Teatro Municipal, a gente circulou as casas de cultura da cidade de São Paulo, levando essa experiência. Imagina, né? Você nem sabe o que é dirigir e faz uma porra dessa, bicho. Então, eu nem entendi como é que aquilo aconteceu, entendeu? Mas aconteceu, né? Então, bom, aí eu fui revisitar essa É o tipo experiência. da coisa que a gente Fala, faz fala. quando ainda não sabe o que é dirigir. E faz. Não é? Não é? Mas, enfim, eu acho que marcou muito a minha experiência. Levei isso, desenvolvi isso muito tempo lá dentro da Unesp. Então, o espaço cênico, a questão dos lugares, né? Quer dizer, sair da caixa era o ponto central da investigação prática. Outra coisa que sempre acontece, essa coisa da fragmentação, né? Esse campo disciplinar muito segmentado na cabeça, né? Ainda presente na cabeça da gente. E lá havia essa situação, quer dizer, a música era a música, as artes ainda se falava, ainda se classificava como artes plásticas, não eram ainda visuais. Então, artes plásticas lá no seu cantinho, e teatro não tinha, né? O teatro não tinha. Então aparecia lá né, o universo, o campo universitário sempre tem lugar para o teatro, né? Então assim, sempre é principalmente o pessoal engajado, todo mundo gosta de teatro, né? Mas foi justamente esse movimento que pressionava para que houvesse a licenciatura. Mas um dos componentes era de pensamento era: tem que conversar, tem que dialogar, é uma única unidade, bota esse povo para conversar. E aí isso foi uma das coisas que a gente conseguiu implementar. Então sempre a gente teve a presença de músicos, a gente sempre teve a presença de arte educadores, a gente sempre teve a presença de artistas plásticos, aí já tinha um âmbito já tinha ali um embrião das artes visuais, né? Então aparecia já o vídeo, né? Todas aquelas expressões estavam ali transitando entre nós e, evidentemente, que quem estava louco querendo fazer teatro e aberto para a comunidade, porque abria também para a gente que vinha de fora, e que isso também foi uma coisa maravilhosa, porque atendia a uma outra encrenca, sempre vem essa falácia da universidade não é aberta, né? Então, ok, ela pode abrir mais. Então, era uma oportunidade também de dar visibilidade, de trazer mais gente para dentro
da universidade e para a Unesp enquanto universidade, mas também para a vida acadêmica. E nesse sentido também a coisa funcionou muito bem. Mas por fim, quer dizer, a gente então fez essas experiências e tal, e uma delas era ir para a rua. E aí, voltando então para o UFG, eu juntei essas pontas. Pensar o espaço da encenação fora da caixa, mais prática, mas principalmente a rua, baseada no carnaval, pensada a partir das referências do carnaval. Um grupo que seja um grupo da universidade e não da unidade. Então, eu tenho estudantes participando de todos os cursos e aberto para a comunidade, né? Então, replico a experiência de São Paulo, né? Agora, vem a situação particular, né? Então, primeiro, a questão do período em que a coisa começa. Então, começa no segundo semestre. Então, dentro da universidade, está todo mundo engajado em vários projetos e tal. Mas conseguimos caminhar para montar um fragmento, não é? Que a gente chamou de boiada brava, boiada mansa, né? E tem uma dramaturgia musical que é uma peça gravada pelo Naná Vasconcelos, num LP, acho que é de 98, que é o Storytelling, né? Ele gravou em inglês mesmo, né? O contador de histórias. E, bom, foi esse primeiro fragmento que a gente trabalhou. Aí a gente estava se preparando para fortalecer, ampliar esse processo para o segundo semestre e montar o espetáculo. A gente tinha um fragmento, vamos terminar. Aí, quando a gente começa a engrenar a história, pum, pandemia. Para tudo. Para tudo. Aí, lógico, a preocupação, parar tudo não dá, nós não podemos parar. Mas qual é a justificativa? Você consegue desenvolver a atividade de forma remota? Eis a pergunta, né? Aí rufam os tambores. Sim, consigo. Então, pá, vamos fazer. Aí vem a pergunta, né? Falou assim, tá, você falou que conseguia, mas você não passou como, né? Então, agora vai ter que resolver a encrenca. Aí, na verdade, o que eu fiz, na verdade, foi alterar uma coisa que eu tomo muito cuidado, né, Piragibe, no processo de criação, que é aquele espaço e que aí eu atribuo muito à minha experiência do ponto de vista teatral, com uma radicalidade do jogo teatral, né? Eu fiz especialização em jogo teatral lá com as nossas matriarcas lá, né, do jogo teatral, fiz, né, com a Malu, com a Karen Miller, com a Ingrid. Então, ele faz muito parte de mim, né, a experiência do jogo teatral. Então, eu falei assim, bom, temos aqui é preciso para mim que o processo que eu dê a regra, mas deixe espaço no meio do como para transformar, né? Então, nem fica bicho solto, não é? Mas também não fica amarrado. Então, para isso era muito presente. E aí isso me faz um pouco tomar cuidado, porque é essa dimensão do desenhista, né? Que é a minha formação primeira. Então, pensa, eu acabei aprendendo a dirigir. Né? De tanto tempo você acaba aprendendo. Você faz uma doideira daquela por acaso, depois você para pensar e aprende. Então, assim, eu sei dirigir. Eu desenho. Então, compor o negócio todo na minha cabeça e levar o pacote para o faça é alguma coisa que, se precisar, eu sei fazer. Mas eu sei, né? Que a gente sabe muito bem que empobrece, né? Mas aí tem que ter, aí entra essas coisas, né? Que até a coisa mais evidente, mais boba, até você nesse quadro de alteração da percepção e da interação, te põe no lugar que você fala assim, nossa, como que o negócio está na minha cara há tanto tempo e eu ainda fico rateando nisso, né? Que era isso, fala assim, peraí, se é isso que está exigido, então coordena o trabalho de concepção, o trabalho de planejamento da visualidade,
Poxa, eu fui coordenador do curso de direção de arte da Unesp, aqui da EMAC, então, lógico que eu sei pensar essa coisa. Então, nós criamos esse caminho. A gente analisou o roteiro, que é um espetáculo de rua construído na forma de jornadas, né? Então, é processional, então há um deslocamento da ação e do público, não é? E ela cria, a ideia é criar dois polos que vão de maneira que tem vamos dizer assim, um conjunto de antagonismo, né? Que vai ser dividido espacialmente, então tem uma ala, aí é coisa da linguagem do carnaval, né? Então tem uma ala Uhum. que vai para um lado, tem uma alaninha, tem os destaques que vão para o lado contrário, né? Mas, a partir desses destaques e dessa ala, vai haver um ponto de conflito, né? Há um movimento de tensão. Então, a lógica toda é como a, a, os destaques, né? Um pequeno grupo que forma o destaque, vai, de alguma maneira, encontrar recursos, encontrar meios de atrair e subjugar a ala, né? Então tem um conjunto de personagens, né, que vão fazer esse trânsito de atração e trazer no Uhum. desenho, né? No desenho da performance seria isso. Então tira aquele bloco e submete, bota de joelhos diante de alguns destaques. Na verdade, 3 destaques. Então esse é meio Tá. o percurso, né? Como Uhum. é que vai se construir essa história? Então, o que que a gente tem? Aí entra o inanimado, né? Inanimado. Quando eu vou pensar, primeiro que eu estou pensando no movimento de território, estou pensando no trânsito de conjuntos, né? Então, essa é uma forma de pensar. Depois, quando vai para o detalhe, a gente vai colocando elementos que têm que ser vistos com outra proporção, né? É rua, então eu preciso do grande. De novo, carnaval, né? Então os elementos cenográficos, que é um termo muito específico dentro do jargão carnavalesco, né? Então, alegoria, que são aqueles grandes carros que, né, que tem porte, inclusive, para suportar destaque, ou seja, aquelas monstruosidades, né? Aquilo está no campo da alegoria. Os elementos cenográficos são de porte menor e estão relacionados às comissões de frente. Né? Hoje em dia as comissões de frente são todas de caráter coreográfico ou Uhum. teatral, então esse sentido performativo mais próximo da sala a gente encontra ali. Né? Então, ali tem um elemento cenográfico. Então, a gente tem, só para finalizar essa ideia geral, a gente tem um elemento cenográfico que está vinculado a esses destaques, né? A gente tem um elemento também cenográfico. A gente ainda não chegou à conclusão se ele é fixo ou se ele tem alguma mobilidade, mas que faz parte, vamos dizer assim, dessa assessoria daqueles que são os destaques, né? É dali desse elemento cenográfico ou dessa peça, dessa instalação ali que vai sair a força que vai atrair a ala, né? Então, esse está construído. E aí a gente tem uma figura de manipulação, porque ela vai se revelando, né? Quer dizer, a ideia é à medida em que essa força, vamos dizer, que está a serviço do destaque, vá ganhando corpo, né? Vai atingindo seus objetivos, ela vem trazendo o quanto custa, né? A Uhum. prestação de serviço. E aí a gente associa isso do ponto de vista de uma alegoria, né? A alegoria já no sentido da figura abstrata, né? Da representação da abstração. É a ganância. A ganância. Então, a ganância é que representa, a ganância vai subir por trás do elemento cenográfico, entendeu? É Uhum. um grande monstro que vai aparecer lá. O Tem que ser monstro. um bicho grande, entendeu? Mas eu tô com uma dúvida com relação a isso. Você está Diga me lá. contando, você está me falando sobre esses movimentos, desses blocos, desses grupos, dessa ocupação de espaço, né?
Mas como é que vocês estão pensando isso do ponto de vista da ocupação desse espaço que nos é dado hoje? Ou vocês estão só... É isso que eu estou tentando entender. O espetáculo vai ter a sua configuração na presença, na rua, com as pessoas mesmo, e o que vocês estão fazendo nesse momento é trabalhando em conjunto para estabelecer a identidade visual e, vamos dizer assim, planejar essa produção, ou essa rua vai virar, sei lá, a avenida do YouTube, do Facebook também. Então, Piragini, bom, Vai posso lá. soltar aqui? Tá. Então, aí é que está a questão. Eu não sei. Eu estou me preparando para tudo. Agora, eu tenho comigo um compromisso, tá? Eu tenho uma expectativa, né? Quando a gente estava preparando aqui a conversa, né? Eu tinha comentado contigo, né? Que o Dubate tem sido um parceiro né? É tão óbvio, né? Parece assim, o Dubate fala aquilo que a gente sabe, mas que não, ele conseguiu juntar as palavrinhas de um jeito e pronto, né? Que é justamente a ontologia do teatro. E eu tenho resgatado em várias ele tá, eu diria assim, ele está operando de uma maneira muito transversal em todas as investigações que eu estou fazendo, todos os debates que eu estou fazendo dentro da universidade, tá? Então, na medida que o que eu extraio dele, né, que é essa essência, é a questão da experiência convival. Então, o teatro é convívio, construído através de trabalho. E aí é corpo. É um corpo que transforma a matéria, e não só a matéria física, né? Também podemos chamar da materialidade das ideias, né? Ou seja, o Soma. som, né? Isso. Pois é. Então tá aí essa dimensão corporal que tem uma proponência, ou seja, alguém propõe. Mas o fato de você propor não quer dizer que é você que dita tudo. Então, quando você convida para entrar, chega uma hora que há muitas experiências, né, na ordem performativa, que chega um dado momento que você não sabe onde começou. Aquilo emana de algo que não tem unidade. Então, você não tem assinatura. Bom, eu olho para essa coisa toda para pensar isso. Quer dizer, o Dubai está falando que é uma experiência convival. Se é uma experiência convival, conviver e corpo tem que ter contato, tem que ter presença. Eu, às vezes, tomo cuidado com a presença, porque aquela discussão filosófica da presença, nem tudo eu concordo, ou entendo, ou acompanho. Né? Então, eu tomo cuidado. Mas o fato é assim, tá, então presença. Então, eu vou na etimologia da palavra, presente, ele está presente. Né? Nós estamos presentes aqui, mas não é dessa presentificação que nós estamos falando, é uma presença que não está mediada por outro instrumento. É? O que não tira a sua validade. É outra coisa que não dá mais para ficar discutindo, a perspectiva da exclusão. No entanto, a gente tem que saber entender que a ideia de conforto, a ideia de economia o máximo do teu corpo, que não é economia para saber se movimentar, é economia de não se movimentar. Quer dizer, isso é doentio, isso não dá. Não é? É quase como terraplanismo. Isso aí. Não dá para ficar com. Nós não nascemos, não existe ser vivo que nasceu para ficar sentado. Cara, básico. Então, o que acontece? Esse corpo, então, ele precisa encontrar outros corpos. Se demorar muito, a gente vai ter que lidar com isso. Mas uma hora nós vamos precisar nos encontrar corporalmente, presencialmente, lado a lado, ombro a ombro, suor, saliva, perfume, né? Tudo isso nós vamos ter que resolver. O Newton, tem uma coisa interessante. A gente estava até, né,
comentário incômodo para quem está assistindo esse vídeo, né? A gente já estava começando a conversa antes de começar a gravar, e você falou uma coisa que eu já trazia isso para algumas conversas com algumas pessoas próximas a mim e tal. Enfim, uma bobagem o que eu vou dizer, mas eu acho que isso reflete bastante o momento pelo qual a gente está passando. E o quanto, às vezes, certos discursos são mal encaminhados. Tem certas coisas que acontecem diante da gente e que se configuram para a gente como um problema de fato. Olha, aconteceu determinada coisa. O que você acha disso? Como, por exemplo, essa situação desse nosso isolamento ou semi-isolamento forçado. O que você acha disso? Olha, eu acho isso um problema. Eu acho isso um problema. Eu não sei como resolver, eu não tenho informações suficientes. A gente vê uma discussão que é extremamente polarizada dos dois lados, com seus equívocos, e as pessoas acabam se encastelando em pontos de vista, como se fossem pontos de vista partidários, praticamente. A gente está se recusando a estabelecer um diálogo, sabe, a partir da relativização, a partir do reconhecimento da ignorância, sabe, a partir da possibilidade de que a gente não domina o que vai acontecer, a gente não tem capacidade de afirmar o que está acontecendo. E que faz parte disso tudo compreender num determinado momento que talvez a gente tenha que, de alguma maneira, se lançar no sentido do convívio. Eu não sei se o momento é esse, provavelmente não é, mas vai chegar um momento em que isso vai ser absolutamente irresistível. E como é que a gente lida com isso? Não sei. Né? Com sensibilidade, com escuta, com pausa, com tudo isso. Né? Sim. Aquilo que você fala, eu acho que o Debate ele impõe para a gente um incômodo muito grande, porque ele fala sobre a coisa do tecnovívio, né? Existe o convívio e o tecnovívio, e o tecnovívio ele promove outras possibilidades de relação que não são as relações do convívio. Eu, às vezes, tenho a tendência de tentar brincar com o Debate também, com um termo que não é tanto assim, vamos dizer assim, da lavra dele, mas é um termo que ele usa muito, que é o de liminaridade. Eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando agora há pouco sobre a questão da presença. Né? O que é essa coisa da presença? Às vezes a gente está numa situação em que a gente está tangenciando o contato, a gente está usando uma série de coisas, mas a gente está pondo o contato em jogo, pondo a presença em jogo, mas não está também, de fato, experimentando isso de maneira plena. E eu não sei se a gente aguenta por muito tempo, essa é a questão. Não, então, eu acho que, como eu disse, né, a gente encarou o problema. Então, assim, não vai rolar. A primeira dimensão, até nós, no âmbito da academia, que acho que tem um movimento que pode ser positivo, que é a exigência de parar de brincar, porque assim, é uma coisa que está muito presente para mim, Piragibe, que é uma exigência da humanidade, ou pelo menos a parcela da humanidade que, de alguma maneira, eu tenho contato, né? Ou que eu tive contato, que a gente está muito infantil. Então, uma humanidade infantilizada demais. Então, se a gente olha aí para vários teóricos, não sei o que, né? As palavras já anunciam isso, não é de hoje, né? Mas parece que as palavras demoram muito para se tornar ação, né? Mas tem um movimento que também vai se acelerando para determinado. Então, acho que a gente está num momento de avalanche. É inevitável. Não é olhar só a pandemia,
A pandemia é um episódio dentro de um processo que está acelerando essa avalanche. Então, como toda avalanche, ela vai fazer um estrago. Ela vai fazer um estrago. Agora, vai fazer estrago para quem? Nós estamos querendo poupar o que e quem, não é? Nesse sentido, eu fico pensando que essa possibilidade aqui do trabalho remoto, como eu disse anteriormente, ela exige que a gente tenha uma pausa para pensar, afinal de contas, o que é meio existencialista, né? Assim, que porra Sim, que nós estamos fazendo essa merda, caralho? Desculpa, é, né, sou teu verbo aqui, pode. mas não tem problema, né? Nós estamos, mas realmente coloca a gente numa situação muito numa sinuca de bico. A gente está na sinuca de bico. A possibilidade de saída está muito reduzida, né, para um determinado modelo de ser e estar. Então, está nos obrigando a repensar. Então, ótimo. Eu estou conseguindo repensar minha própria experiência. Primeiro, eu estou dando conta de que eu consigo ficar em contato comigo mesmo. E aí eu digo para você, de maneira absoluta, eu consigo dizer, pelo menos na minha questão, no que toca a mim, né? Se eu não tivesse arte na minha vida, meu velho, eu acho que eu podia estar pirando também. Então eu Exatamente. crio, eu pinto, eu sinto a música quando eu ouço, porque eu fui educado para isso. Entende? E educado no sentido assim, me deixaram, me estimularam, me deram tempo, ou me convenceram a sempre guardar um tempo para desenvolver a minha sensibilidade. Então, isso é um componente que está sendo cada vez mais evidente, que é fator de sanidade. Sim. Sanidade social, não estamos falando da sanidade só do sujeito. Não é? Uhum. Lógico que o indivíduo está ali colocado, mas esse indivíduo, entendeu? Já que estamos falando de coronavírus, já que a ciência e a biologia estão aí colocadas, vamos lá, nós somos seres biológicos, né? Nós temos lugar na vida. O que nós estamos fazendo? Qual é o ser vivo que tem por princípio caminhar para a morte? Não é? O Uhum. corona quer ficar vivinho, ele quer Exato. ocupar o lugarzinho É. dele. Não é uma questão moral, né? Não é? Não é? Então, é aí que, de alguma maneira, sei lá, talvez a gente abre aí o leque muito grande, mas é isso, né? Se eu pudesse fazer uma certa conexão, né, com a tua reflexão, com a tua provocação, eu acho que do debate eu fico com isso, quer dizer, conviver, o que é isso? Isso é saudável, e a Uhum. gente está desaprendendo a conviver. Sim. Né? Mas isso é fundamental, quer dizer, se chegou a esse ponto de polarização, que não acho que que está para além de ideias, para além de agrupamentos, assim, está Uhum. polarizando a existência. Há uma tendência a polarizar, na verdade, é a reação. Do meu ponto de vista, Ah, daquelas forças que são forças que têm um espírito necrológico, entendeu? É que estão se debatendo, uhum. elas estão em desespero. É igual você colocar vermífugo, né? Quando o intestino tá empesteado. A hora que cair o vermífugo, aquelas bichas vão revirar, você vai torcer até, né? Que vai doer, elas não vão querer se Aí. entregar. Então, eu acho que nós estamos num momento em que há essa pressão por um lado, né? E essa pressão está mostrando que uma série de valores foram colocados em xeque. Né? Uhum. Daí, quando a gente tem que fazer o mergulho consigo próprio nessa experiência, que é a da pandemia, a gente, de alguma maneira,
descobre isso. Quer dizer, como é que a gente vai lidando com isso? O que, que a gente vai colocar para quando voltar? Por que, que precisa voltar? Né? Precisa voltar? Então vamos nos questionar, precisa voltar? Vai ficar todo mundo enclausurado? Né? E aí? Não é. Agora, o que está colocado? É um vírus que está matando um monte de gente? É óbvio que é um vírus que está matando um monte de gente, mas existem outros tantos vírus que são tão nocivos nessa forma da gente existir e viver enquanto humanidade. Então, vamos colocar isso em reflexão. E né, não é futurologia, não é mãe de nada, nós estamos falando de avaliação de estados em que a experiência artística, a experiência estética, ela está negligenciada. Né? E aí eu me sinto muito bem de ter esses dois pontos de conexão na minha experiência profissional. É um privilégio. Porra, podia não ter conquistado esse privilégio. E já que eu conquistei, eu quero exercê-lo, que é o lugar da arte e da pedagogia. Então, uma coisa é como desenvolver um processo de aprendizagem estética, né? E aprendizagem no sentido dupla mão, né? Não tem um que sabe e o outro que é como construir junto. Né? Essa não se separa de jeito nenhum da ideia de espetacularidade, de experiência artística, de jeito nenhum. Só que ela está num outro circuito. Eu acho que é um circuito que tem muito mais valor na coletividade, né? O sentido da expressão coletiva, ela é algo que não descarta, não concorre, não elimina, pelo contrário, a ideia da manifestação individual. Mas ela tem que se inserir numa percepção de um mundo que está muito doente. Não há como discutir nesse momento que esse mundo não está doente, não é? Isso é muito curioso o que você está falando, porque das diversas conversas que eu tenho tido, e a gente fala assim, não, olha, mas o que acontece em determinado panorama a partir do advento da pandemia e etc. E muitas vezes eu recebo respostas do tipo, olha, o problema já estava dado muito antes. A pandemia, ela torna a coisa um pouco mais grave e ela produz pausa suficiente para que você ataque aquele problema anterior. E não um problema específico causado pelo estado momentâneo dessa situação. Gente falando sobre isso em termos de saúde, gente falando sobre isso em termos de produção para artes, sobre ensino, sabe? São questões que estão pulando aí. Newton, eu vou ter que dar uma amarrada na nossa conversa, cara, porque muito boa. Senão a gente fica aqui e vai estender. Que o papo vai, né? Mas a gente vê como é impressionantemente curto o tempo, né? E tanta coisa sobre o qual a gente pode discutir. Eu queria fechar contigo te perguntando o seguinte: em que pé a situação do projeto está agora? Objetivamente, quais são as ações, quais são os contatos que estão sendo realizados? Bom, então a gente tem agora um congresso, né, de pesquisa e extensão universitária, onde os nossos bolsistas, eu tenho uma equipe de 7 pessoas, têm compromisso de apresentar os resultados, provavelmente em pôster. Acho que não vai ser possível por conta da pandemia, que vai ser tudo virtual, ser conferência. Então esse é o compromisso, onde a gente, evidentemente, eles estão preparando o material, a gente está discutindo juntos, né? E já estão apresentados os pôsteres, agora vamos ver se é a aprovação, porque foram os resumos, né? E agora o desenvolvimento. Isso significa que a gente, então, parou para um balanço que a gente conseguiu conquistar até agora, foi estabelecido, e uma das dimensões que aprofundou, né? Quer dizer, a necessidade da gente... Eu tive experiência nessa ordem quando trabalhei na gestão da cultura em São Paulo, né? Na ideia de ação cultural descentralizada, ou seja, como a gente vai mais próximo das pessoas, sobretudo quando você quer atingir classe trabalhadora, né? Então, ou mesmo, enfim, eu falo muito porque eu tenho esse compromisso com as periferias ali, porque eu acho que eles têm
o acesso é menor. A política aqui em Goiânia, ela tem ainda, eu diria que ela é muito rudimentar, sobretudo nesse sentido do atendimento global da população. Ainda tem uma visão muito elitista. Mas, enfim, a universidade, eu acho que essa é uma ideia, né, de a gente descentralizar. Eu tenho alguns polos que eu gostaria de dialogar com o projeto. Então, o que a gente estabeleceu é que, pensando em alas, né, então o próximo passo é apresentar os resultados da concepção, né, pedir a reedição, ou seja, a manutenção do apoio através da bolsa, de uma bolsa e a manutenção de uma equipe de sete bolsistas voluntários para desenvolver uma equipe de agentes multiplicadores. Então, a ideia é que a gente, pós-pandemia, na hora que houver segurança sanitária, trabalhar para ter um grupo, que eu vou trabalhar com um grupo de bolsistas que serão esses preparados, a gente vai desenvolver uma metodologia de trabalho em que eles possam ser espécie de chefes de ala, né? Então, eles se deslocam para um determinado lugar, trabalham com o pessoal ali, depois a gente vai juntar tudo isso para esse movimento do espetáculo que já está, eu diria que quanto concepção, está na cabeça, né? Eu acho que está na cabeça da equipe. Legal. Agora, o fazer que é o desafio. Que é o desafio. Bom, para fechar, perguntinha estilo Marília Gabriela. Estilo Marília Gabriela. Eita, agora. O que o teatro está... O que a arte está fazendo na universidade? Extensão? Eu acho que não. Hoje, eu acho que, pelo menos eu falo da UFG. Acho que ela está muito presente na extensão, mas ela está dialogando com muita gente. A gente tem um programa, por exemplo, que era de pós-graduação, que começou na IMAC e hoje ele está vinculado nas ciências sociais, ligado a performances culturais. Então, passa pela antropologia. Então, a gente já exportou para as ciências sociais. A gente tem um projeto com a medicina, né? Nós temos um projeto muito legal com a medicina. A gente tem sido muito procurado. Na verdade, eu diria que assim, a dificuldade, às vezes, é o pessoal mais da educação, daqueles que os outros colegas da arte, às vezes é mais os que eram para estar dialogando mesmo, né? Às vezes a gente tem patina um pouquinho mais. Mas nós somos mecanismos de diálogo, né, cara? Bom, Newton, muito obrigado, cara. Foi fantástica a conversa.